Arrume a sua cama, de William Mate McRaven. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. Em 21 de maio de 2014, tive a honra de proferir a aula inaugural dos alunos de graduação da Universidade do Texas, em Austin. Embora essa universidade seja minha alma mater, eu estava preocupado com a possibilidade de, sendo um oficial militar cuja carreira foi definida pela guerra, não encontrar boa acolhida entre os estudantes universitários. Mas, para minha enorme surpresa, os formandos abraçaram minha fala. Percebi que as 10 lições que aprendi no treinamento das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, que eram a base de meu discurso, tinham um apelo universal. Eram simples lições que ensinam a superar os testes dos SEALs, mas que são igualmente importantes para enfrentar os desafios da vida, não importa quem você seja. Nos últimos 3 anos, tenho sido parado na rua por companheiros que me contam suas histórias, como escaparam de tubarões, por que não tocaram o sino, ou como arrumar a cama todas as manhãs os ajudou a superar tempos difíceis. Todos queriam saber como as 10 lições me inspiraram durante minha carreira. Este livro é uma tentativa de responder a isso. Cada capítulo oferece o texto das lições individuais e traz ainda uma curta história sobre algumas pessoas que me inspiraram com sua disciplina, perseverança, honra e coragem. Espero que gostem. Capítulo 1. Comece o dia com uma tarefa feita. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Os alojamentos do campo de treinamento dos SEALs constituem um indescritível edifício de 3 andares localizado na praia de Coronado, na Califórnia, a cerca de 9 quilômetros do Oceano Pacífico. O prédio não tem ar-condicionado e à noite, com as janelas abertas, pode-se ouvir as ondas batendo contra a areia. Os dormitórios do alojamento são espartanos. No dormitório dos oficiais, onde eu dormia com 3 colegas, havia 4 camas, um armário para pendurar os uniformes e nada mais. Naquelas manhãs em que vivi no alojamento, eu pulava de minha prateleira e imediatamente iniciava o processo de arrumar a minha cama. Era a primeira tarefa do dia. Um dia que eu sabia seria cheio de inspeções de uniformes, longos períodos de natação, longas corridas, pistas de obstáculos e constante censura dos instrutores do SEAL. Atenção! Gritou o líder da turma, o segundo tenente Daniel Stewart, quando o instrutor entrou no dormitório. Aos pés da cama bati um joelho contra o outro e me coloquei em posição de sentido quando o oficial se aproximou. O instrutor, inflexível e impassível, começou a inspeção checando a goma de meu cap verde para se assegurar de que aquele chapéu de 8 bicos estava crocante. Movendo-se de cima a baixo, seus olhos percorreram cada palma do meu uniforme. Os vincos da túnica e das calças estavam alinhados? O metal do cinto brilhava como um espelho? Minhas botas estavam suficientemente polidas de maneira que ele pudesse ver nelas o reflexo de seus dedos? Contente de verificar que eu satisfazia o alto padrão esperado de um aspirante do SEAL, ele passou a inspecionar a cama. A cama era tão simples quanto o dormitório. Nada mais que uma estrutura de aço e um colchão de solteiro. O lençol de baixo cobria o colchão e sobre ele havia outro lençol. Um cobertor cinza de lã bem esticado sobre o colchão fornecia calor nas noites frias de San Diego. Um segundo cobertor estava primorosamente dobrado em forma de triângulo aos pés da cama. Um único travesseiro feito pelo Lighthouse for the Blind estava no alto da cama, perfeitamente alinhado com o cobertor dobrado nos pés. Esse era o padrão. Qualquer desvio nesse requisito poderia me levar a um mergulho, cair na água e depois rolar na praia até ficar coberto de areia da cabeça aos pés, o que eles chamavam de empanado de areia. Sem me mexer, eu podia ver o instrutor pelo canto do olho. Com um ar de enfado, ele olhou para a minha cama. Curvando-se, verificou os cantos dos lençóis e supervisionou o cobertor e o travesseiro para se assegurar de que estavam corretamente alinhados. Então, tirou do bolso uma moeda e atirou-a no ar várias vezes para certificar-se de que eu sabia que o teste final estava próximo. Com um último lançamento, a moeda voou bem alto e caiu sobre o chão com um ricochete. Pulou alguns centímetros para cima, suficientemente alto para o instrutor agarrá-la com a mão. Voltando-se para me encarar, o instrutor olhou dentro dos meus olhos e fez um aceno de cabeça. Nunca disse uma palavra. Arrumar a cama corretamente não seria motivo de elogio. Era o que se esperava de mim.
Era a minha primeira tarefa do dia e executá-la bem era importante. Demonstrava disciplina, revelava minha atenção ao detalhe e, no fim do dia, seria um lembrete de que eu havia feito uma coisa da qual poderia me orgulhar, não importa quão pequena fosse. Durante toda a minha manhã na Marinha, arrumar a cama foi uma tarefa com que eu podia contar todos os dias, como um jovem SEAL a bordo do US Greyback, um submarino de operações especiais. Eu estava alojada na enfermaria, onde as camas eram empilhadas de 4 em 4, umas em cima das outras. O velho médico da enfermaria insistia que eu arrumasse minha cama todas as manhãs. Sempre observava que se as camas não estivessem arrumadas e o dormitório não estivesse limpo, como os marinheiros podiam esperar os melhores cuidados médicos? Como vinha a descobrir mais tarde, essa crença na limpeza e na ordem se aplicava a todos os aspectos da vida militar. 30 anos mais tarde, as Torres Gêmeas vieram abaixo em Nova York. O Pentágono foi atingido e bravos americanos morreram em um avião que sobrevoava a Pensilvânia. Na época dos ataques, eu estava em casa, me recuperando de um grave acidente de paraquedas. Uma cama hospitalar tinha sido instalada em meu quarto e eu passava a maior parte do dia deitado, tentando me recuperar. Mais do que qualquer outra coisa, eu queria sair daquela cama. Como todos os SEALs, ansiava por estar na luta ao lado de meus companheiros. Quando finalmente tive condições de me levantar da cama sem ajuda, a primeira coisa que fiz foi esticar bem os lençóis, ajustar a posição do travesseiro e me certificar de que a cama hospitalar parecesse apresentável para todos os que entrassem em casa. Era a minha maneira de mostrar que tinha superado o acidente e que seguiria em frente na vida. 4 semanas depois do 11 de setembro, fui transferido para a Casa Branca, onde passei os 2 anos seguintes no recém-criado Escritório de Combate ao Terrorismo. Em outubro de 2003, eu estava no Iraque, em nosso alojamento temporário no aeroporto de Bagdá. Nos primeiros meses, dormíamos em camas de campanha do exército. Apesar disso, todas as manhãs eu acordava enrolado em meu saco de dormir, arrumava o travesseiro no alto da cama e estava pronto para o dia. Em dezembro de 2003, as forças norte-americanas capturaram Saddam Hussein. Ele foi mantido em confinamento numa sala pequena e também dormia em uma cama de campanha, mas com o luxo de lençóis e um cobertor. Uma vez por dia, eu visitava Saddam para me certificar de que meus soldados estavam lhe dando o tratamento adequado. Um tanto surpreso, notei que Saddam não arrumava sua cama. As cobertas estavam sempre amarrotadas aos pés da cama de campanha e ele raramente parecia disposto a esticá-las. Durante os 10 anos seguintes, tive a honra de trabalhar com alguns dos melhores homens e mulheres que a minha nação já produziu. De generais a soldados rasos, de almirantes a marinheiros, de embaixadores a datilógrafos, os americanos que serviam além-mar no esforço de guerra chegavam com total disposição, sacrificando muita coisa para proteger esta grande nação. Todos eles entendiam que a vida é dura e que às vezes pouco se pode fazer para influenciar o resultado do dia. Na guerra, soldados morrem, famílias sofrem, nossos dias são longos e cheios de momentos de ansiedade. Procuramos algo que possa nos dar consolo, que possa nos motivar a iniciar o dia, que possa nos dar orgulho num mundo quase sempre horrível. Mas não é só o combate, é a vida cotidiana que precisa dessa sensação de organização. Nada pode substituir a força e o conforto da fé, mas às vezes o simples ato de arrumar a cama pode nos dar o estímulo de que precisamos para começar o dia e a satisfação de terminá-lo bem. Se você quer mudar a sua vida e talvez o mundo, comece arrumando a sua cama. Capítulo 2. Você não vai conseguir sozinho. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. No treinamento do SEAL, aprendi cedo a valorizar o trabalho em equipe e a necessidade de confiar em mais alguém para me ajudar a vencer as tarefas difíceis. Para aqueles de nós que éramos girinos, na esperança de nos tornarmos homens rãs, um bote de borracha de 10 pés era usado para nos ensinar essa lição fundamental. Durante a primeira fase do treinamento, éramos obrigados a carregar o bote para todo lugar onde íamos. Erguendo-o sobre nossas cabeças, saíamos correndo do alojamento e atravessávamos a rodovia em direção ao refeitório. Corríamos para cima e para baixo nas dunas de Coronado, curvados sob seu peso. Remávamos sem parar de norte a sul ao longo da costa, batendo contra a arrebentação 7 homens, todos trabalhando juntos para levar o bote a seu destino. Porém, aprendemos algo mais em nossas viagens no bote.
Vez ou outra, um dos membros da tripulação estava doente ou ferido, incapaz de se doar 100%. Muitas vezes, eu me sentia exausto depois de um dia de treinamento, ou abatido por causa de um resfriado ou de uma gripe. Nesses dias, os outros assumiam a responsabilidade. Remavam com força máxima, mergulhavam os remos mais fundo, ofereciam-me suas razões para me dar uma força extra, e quando era a minha vez, eu devolvia o favor. Aquele pequeno bote de borracha nos fez perceber que nenhum de nós conseguiria aguentar o treinamento sozinho. Nenhum SEAL seria capaz de combater sozinho. No final, todos precisávamos de quem nos ajude a enfrentar as dificuldades em tempos difíceis. Nunca a necessidade de ajuda foi mais evidente para mim do que 25 anos depois, quando comandei todos os SEALs da Costa Oeste. Eu era o comodoro do Grupo One das Forças Navais Especiais em Coronado, um capitão da Marinha. A essa altura, eu já passara décadas liderando os SEALs ao redor do mundo. Eu estava fora em um salto de paraquedas de rotina quando a situação se complicou terrivelmente. Voávamos em um C-130 Hércules a 3.600 metros de altitude, nos preparando para o salto. Pelo fundo da aeronave, pude ver um lindo dia californiano. Nenhuma nuvem no céu. O Oceano Pacífico estava calmo e, daquela altitude, podia-se avistar a fronteira do México a poucos quilômetros de distância. O mestre de salto gritou: "Preparar!" Então, na ponta da rampa, pude ver o chão lá embaixo. O mestre me encarou nos olhos, sorriu e gritou: "Vá, vá, vá!" Mergulhei para fora da aeronave com os braços totalmente estendidos e as pernas levemente dobradas para trás. A rajada de vento proveniente da hélice me empurrou para frente, até que meus braços apanharam ar e eu estabilizei. Verifiquei rapidamente o altímetro para ter certeza de que não estava girando, e depois olhei em volta para me certificar de que nenhum outro paraquedista estava perto demais. Em 20 segundos, eu tinha caído a uma altitude de 1.700 metros. De repente, olhei para baixo e vi que um companheiro tinha deslizado por baixo de mim e interceptava meu caminho em direção ao solo. Ele puxou a corda do paraquedas e pude notar o paraquedas piloto liberando o velame principal da mochila. Imediatamente apertei os braços dos lados do corpo, forçando a cabeça para baixo na tentativa de escapar do velame que eclodia. Tarde demais. O velame explodiu diante de mim como um airbag, me atingindo a 190 km por hora. Meu corpo ricocheteou e rodopiou fora de controle. Quase não senti o impacto. Por alguns segundos, rodopiei freneticamente, tentando recuperar a estabilidade. Como não conseguia ver o altímetro, não sabia a quanto eu havia caído. Instintivamente, alcancei o cordão do paraquedas e o puxei. O paraquedas piloto se soltou do pequeno bolso nas costas da mochila, mas se enrolou em minha perna enquanto eu continuava caindo em direção ao solo. Quando lutei para me desembaraçar, a situação piorou. O paraquedas principal foi acionado em parte, mas com isso se enroscou na outra perna. Levantando a cabeça para o céu, pude ver que minhas pernas estavam amarradas pelas duas longas tiras de nylon que conectam os paraquedas principal ao sistema de segurança nas costas. Eu tinha um tirante enrolado em cada perna. O paraquedas principal estava completamente fora da mochila, mas preso a alguma parte do meu corpo. Enquanto eu lutava para me livrar do enrosco, de repente senti o velame me puxar para cima e começar a se abrir. Quando olhei para minhas pernas, soube o que viria em seguida. Em segundos, o velame se encheu de ar. As duas tiras, cada uma enrolada em uma perna, se romperam violentamente, levando minhas pernas com elas. Senti minha pelve se rasgar ao meio. Os milhares de pequenos músculos que ligam a pelvis ao resto do corpo se romperam nas articulações. Minha boca se abriu e deixou escapar um grito que poderia ser ouvido no México. Uma dor abrasadora percorreu meu corpo, enviando ondas pulsantes de pelvis à cabeça. Violentas convulsões musculares me atingiram no tronco, disparando mais dor para os braços e as pernas. Então, como em uma experiência de quase morte, tive consciência do meu grito e tentei me controlar, mas a dor era forte demais. Ainda de cabeça para baixo e caindo muito rápido, tentei endireitar o corpo, que aliviou um pouco a pressão sobre a pelvis e as costas. Estava agora a 500 metros.
Tinha caído mais de 1.200 metros antes que os paraquedas se abrissem. A boa notícia, eu tinha um velame totalmente aberto acima da cabeça. A má notícia, eu estava rasgado ao meio pelo impacto da abertura. Aterrissei a mais de 3 quilômetros do ponto de pouso. Em poucos minutos, a equipe de salvamento e uma ambulância chegaram. Fui levado ao hospital de traumas no centro de San Diego. No dia seguinte, fui submetido a uma cirurgia. O acidente tinha rasgado minha bacia em quase 14 centímetros. Os músculos abdominais tinham se desprendido do osso pélvico e os músculos das costas e pernas estavam gravemente danificados pelo choque. Uma grande placa de titânio foi implantada em minha bacia e um parafuso escapular fixado nas costas para me dar estabilidade. Parecia o fim da minha carreira. Para ser um CEO eficiente é preciso estar em boas condições físicas. Minha reabilitação levaria meses, talvez anos, e a Marinha teria que fazer uma avaliação médica para determinar se eu estaria apto para o trabalho militar. Deixei o hospital 7 dias depois, mas permaneci de cama em casa por mais 2 meses. Durante toda a minha vida, tive a sensação de ser invencível. Acreditava que minha capacidade atlética inata me livraria das situações mais perigosas. E até esse momento, eu estava certo. Muitas vezes durante a minha carreira enfrentei incidentes que puseram minha vida em risco, colisões aéreas em outros saltos, descida descontrolada em um mini submarino, pouso de centenas de pés quase fora de uma plataforma de petróleo, prisão sob um barco afundando, explosão prematura de uma demolição e incontáveis outros acidentes em que um átimo de segundo decide o destino entre viver e morrer. Todas as vezes tinha conseguido tomar a decisão correta e todas as vezes estava fisicamente preparado para vencer o desafio. Não dessa vez. Agora deitado em uma cama, tudo o que eu sentia era autopiedade. Mas isso não duraria muito tempo. Minha mulher, Georgian, cumpria o papel de enfermeira. Limpava meus ferimentos, dava-me as injeções necessárias diariamente e trocava meu papagaio. Porém, o mais importante me lembrava de quem eu era. Nunca havia desistido de nada em minha vida e ela me garantia que não o faria agora. Ela não me permitia sentir pena de mim mesmo. Era o tipo de amor durão de que eu precisava, e à medida que os dias passavam, eu melhorava. Meus amigos me visitavam, ligavam constantemente, me ajudavam no que fosse necessário. Meu chefe, o almirante Eric Wonson, encontrou uma maneira de conseguir que a Marinha conduzisse uma avaliação médica que me permitisse continuar servindo como CEO. Esse apoio praticamente salvou minha carreira. Durante o período em que servi as equipes do CIA, eu tive muitos contratempos e a cada vez alguém se apresentava para me ajudar. Alguém que acreditava em minha capacidade, alguém que arriscava sua reputação para promover minha carreira. Nunca esqueci essas pessoas e sei que tudo o que conquistei na vida foi com a ajuda de outros. Ninguém está livre de momentos trágicos na vida. Como o bote de borracha que usávamos no treinamento básico do SEAL, só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir o nosso destino. Ninguém consegue remar sozinho. Encontre alguém para compartilhar sua vida. Faça tantos amigos quanto possível e nunca esqueça que seu sucesso depende de outros. Capítulo 3. Tudo o que importa é o tamanho do coração. Se você quer mudar o mundo, avalie as pessoas pelo tamanho do coração. Corri para a praia com as nadadeiras pretas de borracha sob o braço direito e a máscara na mão esquerda. Chegando à posição de descansar, enterrei as nadadeiras na areia macia, apoiando uma contra a outra para formar uma tenda. À direita e à esquerda estavam os outros alunos, vestindo camisetas verdes, calções de banho caqui, sapatos de neoprene e um pequeno colete salva-vidas. Nos preparávamos para os nossos 3 quilômetros de natação matinal. O colete salva-vidas era uma pequena peça de borracha que só inflava quando se puxava uma alça. Entre os alunos, era uma vergonha usar o salva-vidas. Entretanto, os instrutores do SEAL inspecionavam cada colete antes dos exercícios de natação. Essa inspeção também dava aos instrutores a oportunidade de nos constranger e humilhar. Naquele dia, as ondas em Coronado alcançavam mais de 2 metros de altura e vinham em linhas de 3, arrebentando com o estrondo que fazia o coração de cada aluno bater mais rápido. Quando o instrutor se aproximou, veio diretamente ao rapaz à minha direita. O aluno, um recruta recém-chegado, devia ter 1,60 m de altura. O instrutor, um veterano do Vietnã, muitas vezes condecorado, tinha 1,90 m e cresceu diante do rapazinho. Depois de inspecionar o colete salva-vidas do aluno,
O instrutor olhou por cima do ombro esquerdo para a arrebentação e se abaixou para pegar as nadadeiras do garoto. Segurando-as bem perto do rosto do marinheiro, disse com calma: Você quer mesmo ser um homem rã? O marinheiro endireitou o corpo com um ar de desafio e gritou: Sim, instrutor, quero. Você é um homenzinho minúsculo, disse o instrutor, balançando as nadadeiras diante do rosto do garoto. Aquelas ondas ali poderiam partir você ao meio. Fez uma pausa e olhou para o mar. Acho melhor você pensar no assunto antes de se machucar. Pelo canto do olho, pude ver que o maxilar do rapaz se retesou. Não vou desistir, ele respondeu, prolongando cada palavra. Então o instrutor se curvou e sussurrou alguma coisa no ouvido do aluno. Não consegui distinguir as palavras acima do ruído das ondas. Depois que todos os recrutas foram inspecionados, os instrutores nos mandaram para a água e começamos a nadar. Uma hora depois, quando atravessei de volta a arrebentação, o jovem marinheiro já estava na praia. Tinha terminado o exercício entre os primeiros. Mais tarde naquele dia, chamei-o de lado e perguntei o que o instrutor tinha lhe sussurrado. Prove que estou errado. Todo o treinamento do SEAL consistia em provar alguma coisa. Provar que tamanho não importa, provar que cor da pele não muda nada, provar que dinheiro não faz ninguém melhor, provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que talento. Tive a sorte de aprender essa lição um ano após o início do treinamento. Quando embarquei no ônibus municipal no centro de San Diego, estava animado com a possibilidade de visitar as instalações do Centro de Treinamento Básico do SEAL na Baía de Coronado. Eu era um aspirante de primeira classe num cruzeiro de verão como parte do corpo de treinamento de oficiais da Reserva da Marinha, Naval Reserve Officers Training Corps. Como aspirante de primeira classe, eu estava entre o primeiro e o segundo ano da faculdade e, se tudo corresse bem, esperava ser transferido no verão seguinte para o treinamento do SEAL. Estávamos no meio da semana e obtive permissão do meu instrutor no ROTC para me desviar do treinamento planejado a bordo de um dos navios ancorados no porto e partir para Coronado. Saltei do ônibus diante do famoso Hotel Del Coronado e caminhei cerca de 2 quilômetros até o lado da praia onde ficava a base naval anfíbia. Passei por vários edifícios da época da Guerra da Coreia que abrigavam as equipes 11 e 12 da demolição submarina. Na fachada de um prédio baixo de tijolos via-se uma placa de madeira que mostrava Freddy the Frog, um grande anfíbio verde e palmípede carregando uma bomba de TNT e fumando um charuto. Era o lar dos homens rãs da costa oeste, intrépidos guerreiros de máscara de mergulho e nadadeiras cujos ancestrais tinham varrido as praias do Iwo Jima, Tarawa, Guam e Incheon. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Era onde eu iria estar em um ano. Depois que passei pelos prédios das equipes da demolição submarina, o próximo edifício pertencia ao grupo One do SEAL. Na época, uma nova geração de guerreiros da selva que tinha ganhado fama no Vietnã como alguns dos homens mais durões das Forças Armadas. Outra grande placa de madeira mostrava Sam the SEAL, uma foca com uma espada na mão e uma capa preta em volta dos ombros. Como fiquei sabendo mais tarde, os homens Hans e os SEALs eram uma coisa só. Todos os homens eram graduados no treinamento SEAL, eram todos homens Hans de coração. Finalmente me aproximei do último prédio governamental do lado da praia onde ficava a base naval. Na fachada do edifício lia-se Treinamento Básico de Demolição Submarina do SEAL. Ladeando a estrada principal estavam 2 instrutores cercados por jovens cadetes secundaristas. Os 2 instrutores eram muito mais altos que os estudantes. O suboficial sênior Dick Ray tinha 1,90 m, ombros largos, cintura fina, pele bronzeada e um bigode preto em forma de lápis. Era exatamente como eu esperava que um SEAL se parecesse. Ao lado dele estava o suboficial Jenny Wance, com mais de 1,80 m. Wance tinha a estrutura de um defensor de futebol americano, com bíceps imponentes e um olhar de aço que evitava que qualquer pessoa se aproximasse demais. Os cadetes foram conduzidos para dentro do edifício. Com certa apreensão, eu os segui e parei diante da recepção.
Contei minha história ao jovem marinheiro que estava a postos. Eu era um aspirante da Universidade do Texas e gostaria de conversar com alguém sobre o treinamento do SEAL. O marinheiro saiu da mesa momentaneamente e voltou para me informar que o tenente Doug Hutt teria o prazer de falar comigo em alguns minutos. Enquanto esperava para ser chamado à sala do tenente Hutt, caminhei pelo saguão observando as imagens que adornavam as paredes. Eram fotos dos SEALs no Vietnã, rapazes emergindo do lobo profundo do delta do Mekong, imagens de pelotões do SEAL camuflados retornando de uma missão noturna, homens carregados de armas automáticas e cartucheiras de munição embarcando em um bote pela selva dentro. Na outra ponta do saguão, vi que um homem também olhava as fotos. Pelo traje, percebia-se que era um civil de constituição frágil e cabelos ralos e pretos à la Beatles puxados atrás da orelha. Parecia estupefato diante daqueles incríveis guerreiros cujas ações estavam representadas nas fotos. Eu me perguntei se ele pensava ter o esforço necessário para ser um SEAL da Marinha. Olhando aquelas fotos, será que ele realmente se imaginava capaz de suportar o treinamento? Será que pensava que, com sua constituição física, poderia carregar uma mochila pesada e milhares de cartuchos de munição? Não teria visto os dois instrutores diante da porta? Homens fortes que evidentemente tinham a compleição correta? Senti uma pontada de tristeza de que alguém tivesse iludido o sujeito, talvez encorajando-o a deixar sua vida confortável como civil para tentar o treinamento do SEAL. Minutos depois, o marinheiro da recepção veio caminhando pelo corredor e me conduziu à sala do tenente Hutt. Doug Hutt era um típico recrutador do SEAL. Alto, musculoso, cabelos castanhos ondulados, parecia muito elegante no uniforme caque da marinha. Sentei-me numa cadeira diante da mesa de Hutt e conversamos sobre o treinamento do SEAL e as exigências do programa. Hutt me falou de sua experiência no Vietnã e de como seria a vida se eu conseguisse me graduar no treinamento. Pelo canto do olho, eu ainda conseguia ver o homem em trajes civis que continuava vendo as fotos expostas na parede. Como eu, ele deveria estar aguardando para ver o tenente Hutt, na esperança de aprender mais sobre o treinamento. Confesso que me senti bem por ser evidentemente mais forte e mais preparado do que aquele homem que julgava ser capaz de sobreviver aos rigores do treinamento para se tornar um SEAL. No meio da conversa, o tenente Hutt de repente parou de falar, levantou a cabeça e gritou para o homem que estava no saguão: Ei! Eu me levantei quando Hutt fez sinal para que ele viesse à sua sala. Bill, este é Tommy Norris, ele disse, dando no homem magro um forte abraço. Tommy foi o último a receber a medalha de honra do SEAL por serviços prestados no Vietnã. Hutt acrescentou. Norris sorriu, um tanto constrangido com a apresentação. Sorri também, apertei sua mão e ri de mim mesmo. Aquele homem aparentemente frágil, de cabelos ralos, que eu suspeitava que fosse incapaz de passar pelo treinamento, era o tenente Tom Norris. Tom Norris, que havia servido no Vietnã e que por noites seguidas havia ultrapassado as linhas inimigas para resgatar dois pilotos que tinham sido abatidos. Aquele homem era Tom Norris, que em outra missão fora baleado no rosto por forças norte-vietnamitas e abandonado para morrer antes de ser resgatado pelo suboficial Mike Tarleton, que mais tarde também recebeu a medalha de honra por essa ação. Aquele era Tom Norris, que depois de ferido lutara para ser aceito na primeira equipe de resgate de reféns do FBI. Aquele homem calmo, reservado e humilde era um dos mais valentes soldados na longa história dos SEALs. Em 1969, Tommy Norris quase foi excluído do treinamento. Disseram que ele era pequeno demais, magro demais, fraco demais. Porém, como jovem marinheiro da minha turma, Norris provou que todos estavam errados e mais uma vez mostrou que não é o tamanho das nadadeiras que contam, mas o tamanho do coração. Capítulo 4. A vida não é justa. Siga em frente. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Corri até o topo da duna de areia e, sem hesitar, me atirei do outro lado, a toda velocidade em direção ao Oceano Pacífico. Inteiramente vestido em meu uniforme, chapéu de aba curta e botas de combate, mergulhei de cabeça nas ondas que arrebentavam na praia do Coronado, na Califórnia. Quando saí da água, todo ensopado, vi um instrutor do SEAL de pé na duna. De braços cruzados e um olhar penetrante que cortava a névoa da manhã, ouvi ele gritar. Você sabe o que fazer, Sr. Mac? De fato, eu sabia. Com falso entusiasmo, gritei um caloroso Huia!
a plenos pulmões e caí de cara na areia fofa, rolando de um lado para o outro, até que nenhuma parte do uniforme ficasse limpa. Então, como se não bastasse, me sentei, enfiei as mãos fundo no chão e atirei areia no ar para garantir que ela penetrasse em cada fenda do meu corpo. Em algum momento, em algum ponto do treinamento físico da manhã, eu tinha cometido uma violação das regras do SEAL. Minha punição era saltar na área de arrebentação, rolar no chão e me transformar num empanado de areia.